Salve galerinha do canal Jovem na Visão. Estamos aí, mais um vídeo no canal, mais um tema. Espero que vocês todos estejam bem. Então vamos para mais um tema bíblico. Solta a vinheta. Quem foi Davi na Bíblia? Falar de um cara extremamente gente boa, um jovem corajoso e um cara temente a Deus e sensível. Nós iremos falar de Davi. Davi, ele viveu ali entre os anos, eu não lembro agora, mas antes de Cristo, só sei dizer. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Ele era neto da Moabita Ruth e Boaz. Ele era filho de Jessé, o filho mais novo ali da família. Davi, ele cuidava do rebanho das ovelhas de seu pai. Ele vivia ali, né, geralmente o trabalho que sobra para os mais novos, porque os mais velhos iam para a guerra, ia guerrear espadas, e creio que ele ficava meio chateado. Ele falou, poxa, por que eu não posso ir, né, com os meus irmãos, pegar a espada e guerrear com a galera? Mas o pai dele determinou um trabalho certo para ele, que era ordenhar, né, e cuidar das ovelhas. E aquele serviço valeu a pena para o futuro, que aprendeu a ele a ser um rapaz corajoso, um rapaz a ter a liderança, a ser um pastor de ovelhas. Não foi um trabalho inútil para ele. A história de Davi na Bíblia começa a partir do momento quando o profeta Samuel decide ir na cidade dele, na casa dele. Foi quando o rei Saul, o primeiro rei de Israel, foi banido, né? Ele foi rejeitado, na verdade, pelo Senhor, porque ele fez o que desagrada ao Senhor. Então, infelizmente, ele foi, né, descartado. Ele não seguiu mais o que o Senhor determinava que era para ele seguir. Então, o Senhor Deus revela a Samuel que um novo rei de Israel estava ressurgindo. E manda ele, né, fala para ele ir a uma certa cidade e na casa de Jessé, que um dos filhos de Jessé seria o próximo rei de Israel. Imagine aí. Então o profeta chega na cidade, então a galera já começa a ficar meio que pergunta, né, quando o profeta vem na cidade, e a galera já sabe que é algo que irá acontecer e que não será bom. Então a galera pergunta, você vem em paz ou você vem, né, alguma coisa que aconteceu aí que a gente não está sabendo? Então o profeta fala, não, eu vim em paz, eu vim fazer sacrifício. Então ele manda o pessoal se purificar para o sacrifício. Então a partir do momento ali, começa a ter uma janta com a família, com Jessé e os filhos reunidos, todos os filhos de Jessé. Só que faltava o caçula, e ninguém lembrava dele. Ninguém se pensou, poxa, falta Davi, rapaz, tem que chamar Davi tá lá. Cuidando das ovelhas, tem que chamar ele, mas ninguém pensou, ninguém teve essa ideia. Então Jessé começa, né, a criar aquilo no coração, pensar qual seria o escolhido, né, para ser rei de Israel. Então surge um filho de Jessé grande, forte, alto. Aí Samuel pensa, pô, deve ser esse aí, ó, é esse rei mesmo, esse cara, o cara tem porte de guerreiro, porte de rei, com certeza é esse. Só que o Senhor fala, não é esse aí não, Samuel, você está se enganando, porque não é como você vê. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor Deus, porém, vê o coração. Eu também imaginei que seria ele. Tem porte, boa aparência. Mas Deus me advertiu para não considerar nada disso. O Senhor não vê como vê o homem, Jessé. O homem vê apenas o exterior, mas Deus vê o coração. Então Samuel pergunta, mas Jessé, são todos esses seus filhos? Não tem mais nenhum? Aí Jessé, depois de pensar bastante, ele, verdade,
tem Davi, o caçula, ainda falta ele, a Jessé pronto. Então ninguém vai tocar no frango, na carne, antes que Davi esteja aqui. Então está determinado. Então beleza, aí a partir do momento vão lá e chamam Davi. Davi estava, né, cuidando do rebanho lá e, poxa, o que foi que estão chamando? O que eu fiz agora de errado? Talvez ele deve ter pensado, não sei. Aí Davi é chamado à presença de Samuel. Samuel percebe, Deus confirma no coração de Samuel que é esse aí, ó, é esse que vai seguir conforme o meu coração, é esse que vai, né, comandar, esse que vai guiar o meu povo, né, esse que vai liderar o meu povo conforme eu desejo que seja liderado, não conforme os padrões humanos. Então é confirmado. Então naquele momento Samuel unge, né, Davi na presença de seus irmãos ali, né, a Bíblia... Davi! Davi, meu filho! Vem depressa, filho, corre! Corre, meu filho! O seu pai está lhe chamando. Mas e as ovelhas, mãe? Não, deixa elas aí, elas não vão fugir. Vem, meu filho, vem. Ali, né, a Bíblia diz que Davi era um jovem ruivo, né, de boa aparência, né, naquela época. Então Davi é ungido como rei, mas lógico que ele ainda era jovem. Aí ainda iria vir muitas coisas ainda para poder, né, amadurecer, muitas coisas que iriam acontecer na vida de Davi, até que ele seria coroado rei de Israel. E antes de Davi subir ao trono, muitas coisas aconteceram na vida de Davi. Davi, ele lutou contra um leão. Esse bicho aí chegou para comer as ovelhas do pai de Davi. Davi pensou duas vezes, não, ninguém vai mexer nas ovelhas. Ninguém. Aí o leão chegou, ele pegou na juba do leão, jogou para longe, pegou o urso e também matou o urso, matou os dois. Então assim, a gente já vê que desde jovem Davi já era corajoso, Davi já era determinado, né? Ele não era um covarde, mas ele sabia que quem era maior, quem lutava com ele, que era o Senhor Deus, estava sempre com ele e podia ajudar nas suas batalhas. E um episódio marcante na vida de Davi, na história dele, foi a luta dele contra o gigante Golias, contra o filisteu. Um episódio que todos conhecem, né? Que existe filmes seriados, muitas coisas, né, sobre esse evento que teve na vida de Davi. E quem é Golias? Golias é um gigante filisteu, né? Naquela época existia, né, a guerra entre Israel e os filisteus, e durante 40 dias esse gigante Golias declarava guerra, perguntava: quem é? Existe um guerreiro aí que possa me enfrentar? Existe alguém capaz de enfrentar a mim e derrotar? Ele perguntava assim, né, onde está o seu Deus? Eles perguntavam ao povo de Israel, e o povo de Israel, todo mundo com medo, gelado no mundo, todo mundo, rapaz, eu não vou enfrentar, porque Saul também já sabia que era suicídio certeiro. Se mandasse algum soldado ali, era suicídio certeiro. Então, realmente era uma batalha decisiva, assim, uma luta realmente árdua. E Saul diz que quem vencer a batalha de Golias iria recompensá-lo com ouros, com diversas coisas, com a filha dele, com a mão da filha dele também em casamento. Os jovens também ficaram deve ter ficado tudo, né, assim, poxa, a jovem, imagina aí, eu vou ganhar, mas aí há uma questão, tem que estar vivo para, né, ter a mão da filha do rei em casamento, tem que estar vivo para poder ter ouro. Então os caras pensavam duas vezes antes de ir de frente para a batalha de Golias. Ninguém vencia, ninguém ia para... Mas eis que na multidão surgiu um jovem chamado Davi, um pastor de ovelhas. Então surge entre a multidão dizendo: não, eu vou enfrentar esse gigante, eu vou enfrentá-lo e irei vencer. Todo mundo começa a rir. Saul, você vai precisar de muita coisa, meu filho. Vai precisar de armadura, espada. E então Saul enche ele de armadura, espada, e nem cai, porque ele era um pouco menor do que os soldados,
naquela época. Então Davi pega tudo que Saul ofereceu a ele e joga. E ele pega apenas uma arma, uma funda e uma pedra. Então ele vai de frente com o gigante e o gigante começa a rir da cara dele. Então esse é o guerreiro que vocês têm? E ele começa a zombar. Ele diz: ué, você tá achando que eu sou cachorro? Você vem com pedras e paus diante de mim? Você tá achando que tá brincando comigo? E Davi fala: ó, você fica desafiando. Você vem contra mim com espadas e escudos e outras indumentárias a mais. Mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, aquele em quem você desafiou. Eu vou contra você com o Senhor Deus. Todos nós sabemos a finalização dessa batalha. Davi pega uma pedra e joga na testa do gigante, uma pedra ou uma pedrada na cabeça do cocoroto do gigante Golias. É só um certeiro, caiu no chão, desmaiado, não viu mais nada. Davi então pega a espada correndo do gigante e decepa a cabeça dele. E aí então o povo de Israel, os exércitos de Israel vence os filisteus. Então os soldados vão tudo, né, contra os soldados dos filisteus para poder subjugá-los, né, fazê-los escravos. Então eles vão lá e conseguem e vencem. A partir desse momento Davi conseguiu. Vamos transformá-los em escravos! Davi! Meu lobo em pele de pastor! Você salvou meu reino, meu pastor guerreiro! Venha comigo, irmão! Davi junta-se ao exército de Saul e luta com os filisteus por décadas. Ele transforma-se em guerreiro, em líder, em herói. A partir desse momento, Davi começa a batalhar no exército de Saul. Ele começa a se tornar soldado, começa a se tornar herói. Ele começa a vencer diversas batalhas. Então começa a haver paz no povo de Israel. Então, a partir daqueles momentos, Davi começa a ser reconhecido pelo povo. Davi começa a se tornar um soldado valente, né, do exército de Saul. E surge ali uma amizade, né, entre o filho de Saul, Jonatas, uma amizade muito importante e destacada na Bíblia, né, uma amizade realmente pura, né, entre os dois, que eram amigos. Eles compartilhavam, né, diversas coisas. A popularidade de Davi estava crescendo e o povo estava realmente vendo Davi como um soldado, talvez até como um futuro rei, já estava vendo ele. Então Saul percebe que Davi é uma ameaça ao trono, que ele poderia ser uma ameaça ao rei ali, a dinastia, que não poderia ser o filho de Saul, o próximo rei, mas poderia ser Davi. Então começa a surgir um negócio no coração. Saul é praticamente aquele cara que, ao ver o irmão, né, ganhando as lutas, sendo abençoado e vendo as coisas, aí surge aquela certa inveja. Por que esse irmão é assim, rapaz? Ele faz as coisas e é abençoado e tem coisas. E ele deixa surgir, ele além de, né, deixar isso embora e passar, não, ele deixa surgir a inveja no coração. E surge então o sentimento de matar, de assassinar Davi. Então Davi começa a fugir de Saul, começa a se tornar um fugitivo. Ele começa a ir para as cidades, reunir muitas pessoas, um exército. Interessante é que Davi, por mais que ele sabia que Saul estava atrás dele para matar, Davi ele não se encheu do coração. Então eu vou
devolver com a mesma moeda esse cara. Esse cara tá querendo tirar minha vida, eu vou também matar esse cara, porque eu já reuni um exército, mas não surgiu isso no coração de Davi. Davi, ele fugiu, e a Bíblia diz que surgiu uma certa oportunidade para Davi tirar a vida de Saul. Quem sou eu para fazer algo contra o ungido do Senhor? Ele diz assim. Então Davi começa realmente a fugir. E aí o fim de Saul é inevitável. Ele acaba indo para a guerra e acaba morrendo. A partir daí, Davi começa a se tornar rei de Judá, em Hebron. Ele se torna rei das cidades e então ele vira o rei de Israel. Davi, houve um vacilo contra o adultério dele, quando ele teve um adultério, quando ele estava de bobeira, de boas, na varanda ali de seu palácio. Então ele saiu para tomar um ar fresco na varanda, e o palácio ele ficava numa certa altura, né, da cidade, então dava para ver quase a cidade inteira. Então quando ele saiu da varanda, ele viu uma moça muito bela tomando banho, né, sem roupa. Então ele decide criar um negócio no coração dele em ter aquela mulher, em possuir aquela mulher, porque naquele tempo, né, os reis tinham diversas mulheres, poderiam ter diversas mulheres, ele tinha muitas mulheres, mas aquilo ali não bastava para ele. Então Davi tem um desejo de ter aquela mulher, então ele vai lá e manda chamar aquela mulher. Ele acaba adulterando com a mulher, porque na verdade aquela mulher era casada com um dos soldados importantes do exército de Davi. E quando ele sabe disso, ele manda uma carta dizendo, né, para o pessoal lá do exército que estava na guerra, para uma das autoridades do exército dele, e dizer, mandar Urias para a guerra, para que ele seja morto na guerra. Então começa a criar uma certa maldade ali no coração de Davi, e ele acaba sendo morto. Então o profeta Natan repreende brutamente o rei Davi, falando com palavras para chegar até o certo assunto do adultério. Fomos ricamente abençoados. Acha que pode varrer para baixo do tapete? O que você fez? Você tirou tudo do seu servo mais fiel, Urias. Ele merecia o seu respeito. Eu o respeitei. Sério? Você tirou sua esposa e depois tirou a sua vida? Profeta! Você acha que Deus não vê tudo? O Senhor falou comigo. Ele trará desastre para sua casa, pelo desprezo que demonstrou ao Senhor. Não. Não. Ele levará o seu filho. Nós vamos ver. Então ele se cai em prantos, né? Ele realmente se arrepende daquilo que ele fez. Ele vai diante do Senhor, se arrepende, pede perdão de tudo que ele fez, né? Então o Senhor vai lá e o perdoa. Mas é claro que o perdão é inevitável. Se você se arrepende profundamente, o Senhor perdoa. Mas aí há as consequências, né? Então aquele filho não acaba morrendo na barriga da mulher e não acaba nascendo. Mas outro filho, né, acaba nascendo, que é o Salomão, que seria realmente o futuro rei depois de Davi. Esse é um resumão da vida de Davi. Aí, a partir dali, muitas coisas acontecem na vida de Davi, né? A família não era muito estabilizada, né? Os filhos eram contra ele, filho às vezes matava uns aos outros, né? E o próximo rei se torna o Salomão. Davi, ele faz muitos provérbios e salmos que está composto na Bíblia. Davi, ele era um rapaz íntegro, ele era um rapaz que buscava a Deus, ele era um rapaz sensível à voz de Deus. Ele era um rapaz que ele estava disposto a arrepender do que ele fez de errado e voltar atrás, a ouvir o Senhor Deus. E a promessa do Senhor diz que, né, os seus descendentes reinariam para todo sempre. Por isso que diz, né, que Jesus é a raiz de Davi, que Jesus ele veio da descendência de Davi, né? Então você vê que até hoje no Novo Testamento é mencionado o nome de Davi,
Ele foi um homem realmente de muitos valores que a gente pode aprender com muitas coisas. Então esse foi o vídeo. Valeu!